Vimos aqui, já vimos a parte constitucional do plano plurianual e agora a gente vai falar do instrumento que é responsável pela ligação entre o PPA e a Lei Orçamentária Anual. Vamos falar do ELO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos lá, então, falar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pequenininho aqui eu coloquei o dispositivo constitucional a que se refere, apenas para você ter ciência, porque aqui agora eu fiz um esquema para a gente detonar o que é cobrado em termos de concurso sobre a LDO. Lá nesse dispositivo constitucional diz assim, ó, projeto de lei do PPA, projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal. Então, tem uma primeira diferença em relação ao PPA, que fala de diretrizes, objetivos e metas. Aqui a gente está falando de metas e prioridades também da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente. Também é dada importância à despesa de capital, assim como acontece no PPA. Só que o PPA, para um período de 4 anos, a LDO vai orientar uma lei orçamentária anual, que vai ser o período de 1 ano. Todo ano a gente vai ter uma LDO e vai ter uma lei orçamentária anual. Então, despesa de capital para exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da LOA. Esse eu considero que é a atribuição mais importante da LDO. Na verdade, ela acaba consolidando todas as outras. A Constituição ela é específica, fala de regras específicas, mas essa aqui, ó, orientar a elaboração da LOA, pode envolver tudo que você imaginar em relação a esse tipo de orientação. Tudo que estiver voltado para a orientação da Lei Orçamentária Anual poderia estar no âmbito da LDO, segundo esse dispositivo da Constituição. Disporá sobre as alterações na legislação tributária. Até um tempo atrás, pessoal, era suficiente você entender. Ó, por enquanto que eu estou mostrando para vocês, é o que está na Constituição. Isso aqui era suficiente para você resolver qualquer questão de prova quando tratava da definição de LDO. Só que, para a gente não correr o risco de perder questões, é importante você entender também que começou a ser cobrado isso, que significa se disporá sobre alterações na legislação tributária. Quando a Constituição fala que a LDO deve dispor sobre alterações na legislação tributária, ela está dizendo o seguinte, ó, tem lá toda a nossa legislação tributária. A lei orçamentária anual ela é feita com base na previsão de receitas e na fixação de despesas. Então, uma determinada regra tributária para que você faça a previsão de receitas. Você concorda que se essas regras tributárias, se essas leis forem alteradas, muito possivelmente, nós vamos ter uma alteração também nas receitas e, consequentemente, nas despesas. E como a lei orçamentária anual é elaborada num ano para ser executada no outro, pode ser que nesse meio tempo ocorram alterações na legislação tributária. O que a LDO vai fazer? Vai explicar, dentro da sua lei, o que vai acontecer se determinada alteração for efetivada. Uma alteração X vai ocorrer. O que vai acontecer com a receita? O que vai acontecer com a despesa na lei orçamentária anual? É isso que é o disporar sobre alterações. Mais que saber o que é disporar, é saber o que não é. Então, a LDO não cria tributo, não institui tributo, não altera tributo, não há nenhuma regra que diz que um tributo tem que ser aprovado antes da LDO ou antes da Lei Orçamentária Anual. Cuidado, que muitas questões de prova começaram a explorar isso. Disporar não é criar, não é suprimir, não é alterar, não é aumentar, não é diminuir, não é que há um limite para aprovações da legislação tributária, nada disso. Apenas disporar sobre alterações tributárias, como se fosse explicar o que vai ocorrer com a lei orçamentária anual, com aquela execução do orçamento, se algumas alterações tributárias forem efetivadas. Tá bom, pessoal? Prosseguindo. Mas mais importante, claro, é o que está na Constituição. E estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. No âmbito federal, vou dar um exemplo para vocês, temos o BNDES. Então, a LDO vai falar qual que é a política do BNDES para aquele ano, para quem que ela vai emprestar, o que ela tem que fomentar, vai estar tudo lá na LDO, estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. E aqui a gente encerrou na LDO esse dispositivo, mas há outros dispositivos constitucionais importantes. Ó. Olha lá onde ele está, lá no artigo 57, lá, mas cai em prova também. E diz o seguinte, a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação da LDO. No próximo slide a gente vai ver os prazos da LDO, mas eu adianto para vocês que ele é enviado para o Poder Executivo ao Poder Legislativo até 15 de abril e ele tem que ser devolvido até dia 17 de julho. Então, o Poder Legislativo tem que devolver ao Executivo até 17 de julho. Repare aqui ó, que nesse período
até já mencionei para vocês no outro vídeo, que a gente tem um intervalo, que é chamado de recesso parlamentar. E aqui está dizendo o seguinte, ó, esse dispositivo, que a sessão legislativa, ou seja, esse período todo aqui, não será interrompido sem a aprovação da LDO. Se a LDO não for aprovada, se houver um atraso lá no Poder Legislativo, a sessão não será interrompida, ou seja, não haverá recesso parlamentar, pelo menos aqui oficialmente não há recesso parlamentar, se a LDO não for aprovada até o dia 17 de julho, até o primeiro período da sessão legislativa. É um dos instrumentos de planejamento, em seus mais diversos prazos, é a única restrição que a gente encontra na Constituição? Se houver atraso no PPA, que a gente já viu, ou houver atraso nos prazos da LOA, que a gente vai ver mais para frente, não há nenhuma restrição. Apenas nesse prazo da LDO, que não há recesso parlamentar, dito nas palavras da Constituição, a sessão legislativa não será interrompida sem aprovação da LDO. E outro dispositivo que fala de emendas parlamentares, naquela fase de discussão, quando é enviado a LDO para o Poder Legislativo, o Poder Legislativo está lá debatendo a LDO, é um assunto que é mais estudado em âmbito de processo orçamentário e ciclo orçamentário. Mas muitas questões de múltipla escolha têm vários dispositivos da LDO e trazem isso aqui relacionado às emendas parlamentares, porque só temos esse dispositivo na Constituição relacionado à emenda parlamentar da PLDO. Então, para a gente não ficar perdendo questões nesse começo, para a gente conseguir fazer o máximo de questões possíveis já nesse começo, eu já falo para vocês que as emendas parlamentares destinadas à modificação do PLDO, quando tiver esse P na frente de projeto, as emendas que ainda não virou a LDO, não poderão ser aprovadas se forem compatíveis com o PPA. Essa é a regra que está na Constituição para que seja realizada emendas parlamentares. São modificações dos parlamentares ao projeto enviado. Não pode ser aprovado se forem compatíveis com o PPA. Ou, dito em outras palavras, uma emenda só pode ser aprovada da LDO se for compatível com o PPA. Isso é bastante lógico, né? Mas está na Constituição, a gente tem que reforçar aqui. Por que é bastante lógico? Que se o PPA, a LDO é elaborada com base no plano plurianual. Cada uma das LDOs daquele ano tem que ser elaborada em consonância com o PPA. Então, uma emenda que vai modificar o PLDO, o projeto da LDO, não pode estar em dissonância do PPA, não pode ser incompatível com o PPA. Então, pessoal, essa é o que eu tenho para passar para vocês sobre umas regras constitucionais relacionadas à LDO. Agora, a gente vai falar dos prazos, assim como a gente falou do PPA, que é a nossa colinha aqui, que é a sessão legislativa, e o exercício financeiro também. Novamente, o Palácio do Planalto, o Poder Executivo, tem que encaminhar a cada ano, até o dia 15 de abril, ao Poder Legislativo, caso federal, ao Congresso Nacional, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Está lá na DCT, 15 de abril? Não. Está dizendo lá que deve ser enviada até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. Esse exercício financeiro encerra em 31 de dezembro, 8 meses e meio, 15 de abril. Até que eu peguei um calendário em inglês, está escrito errado não. E a devolução até 17 de julho, como eu já comentei no slide anterior. Está escrito 17 de julho no DCT? Não, está dizendo que a devolução tem que ocorrer até o final do primeiro período da sessão legislativa. O primeiro período da sessão legislativa, o final dele, ocorre em 17 de julho. Então, esses são os prazos da LDO. Envio Poder Executivo ao Legislativo até 15 de abril, ou 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, e devolução até 17 de julho, ou até o encerramento do primeiro período de sessão legislativa, lembrando que a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação da LDO. Então, se esse prazo não for respeitado, não tem recesso parlamentar no meio do ano. E agora vamos falar da Lei Orçamentária Anual. Vamos também decifrar o dispositivo constitucional da Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento propriamente dito. Quando a gente fala orçamento, a gente lembra de quem? Vai lembrar da Lei Orçamentária Anual. Lembra dessa lei que é a Lei de Meios, onde vai estar a previsão de receitas e a fixação de despesas. Acompanhe aqui comigo no slide. A Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal, está lá na Constituição, aí diz lá, referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos, entidades, administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O orçamento fiscal é o orçamento que vai estar lá a educação, que vão estar as grandes obras públicas, que vão estar as pontes, vão estar as estradas, isso tudo vai estar no orçamento fiscal. O melhor jeito da gente entender o orçamento fiscal, realmente, é por eliminação, porque a gente vai ver que a LOA ela tem também o orçamento de investimento das empresas, depois a gente vai ver também que ela tem o orçamento da Seguridade Social.
que não tiver no orçamento de investimento das empresas, nem no orçamento de seguridade social e precisa estar na LOA, vai estar no orçamento fiscal. Prosseguindo então com o nosso orçamento de investimento das empresas, pode ser chamado também de orçamento das estatais, investimento das estatais, não tem problema o nome que vai ser dado a ele. O que tem problema é aqui. Aqui tem que estar certinho de acordo com o que está na Constituição. O que é esse orçamento de investimento das empresas? Em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Então, o que a gente tem que focar aqui? Que, para estar nesse orçamento de investimentos, tem que ser uma empresa que a União detém a maioria do capital social com direito a voto. Não é capital inicial, é capital social, e não é a maioria simplesmente do capital social, não. É a maioria do capital social com direito a voto. A maioria das ações preferenciais. Não, é a maioria do capital social com direito a voto. É isso que está falando na nossa Constituição. E direta ou indiretamente. Tá? Se tiver uma prova também falar que se limita às empresas que diretamente têm a maioria do capital social com direito a voto. Não, pode ser indiretamente também. O que significa indiretamente? A União é dona de uma empresa e essa empresa é dona de uma outra empresa. E se na hora que você fizer lá as contas entre uma empresa e outra, verificar que a União tem indiretamente a maioria do capital social com direito a voto, ela tem que estar no orçamento de investimento das empresas. E, finalmente, o orçamento da Seguridade Social. O que eu atento para que é bom vocês terem uma ideia primeiro? Primeiro aqui, o dispositivo constitucional, abrangendo todas as entidades, órgãos vinculados, administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Tanto aqui no orçamento fiscal quanto no orçamento da Seguridade Social, essa continuação do conceito, na verdade, está dizendo que esses orçamentos são bastante abrangentes. Mas aqui no orçamento da Seguridade Social, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que é Seguridade Social. O que entra no orçamento da Seguridade Social? É saúde, previdência e assistência social. Cuidado, pessoal, para você não confundir. Porque muitas vezes quando a gente fala de saúde, a gente acaba comentando saúde, educação, que estão entre as prioridades, né? Às vezes fala de segurança, mas não, orçamento de Seguridade Social não tem educação. Educação está onde? Orçamento fiscal. Segurança pública vai estar onde? Orçamento fiscal. Lembra que eu falei? Tudo que não está no orçamento da Seguridade Social, nem dos investimentos, e precisa estar na LOA, vai estar no orçamento fiscal. Seguridade Social é apenas saúde, previdência e assistência social, conforme a gente colocou aqui no nosso slide. Ó. E que integram o orçamento da Seguridade Social. Eu coloquei aqui OSS. Primeiro é fácil de entender. Ó. Órgãos e entidades vinculados diretamente à Seguridade Social, independente da natureza da despesa. Então, imaginar aqui o INSS, a Instituição Nacional de Seguridade Social. Fácil você saber que é um órgão vinculado à Seguridade Social. Então, ele está voltado à Seguridade Social. Então, todas as despesas dele vão estar no orçamento da Seguridade Social. Agora, olhando aqui, ó, outra situação. Órgãos e entidades que não estão vinculados diretamente à Seguridade Social. Você vai pensar, bom, se eles não estão vinculados, eles têm que ir para o orçamento fiscal, certo? Parcialmente certo, porque algumas despesas deles vão estar vinculadas à Seguridade Social. Então, nesse caso, somente as despesas típicas da Seguridade Social vão estar no orçamento da Seguridade Social. Vou explicar para você entender. Ó. Orçamento da Seguridade Social. Previdência, saúde, previdência e assistência social. Vamos imaginar lá o Ministério do Planejamento, o órgão do Poder Executivo Federal. No geral, ele vai estar, para quase tudo, tendo orçamento fiscal, porque ele não está dentro do que a gente falou sobre Seguridade Social. Mas uma determinada despesas deles são voltadas à saúde do servidor, por exemplo. Tem uma sala lá com o médico para precisar fazer um atendimento mais rápido, uma pequena ajuda ao plano de saúde do servidor. Essas despesas são relacionadas à saúde. Então, elas vão estar dentro do orçamento da Seguridade Social. E se eu estivesse falando do INSS, nesse exemplo que eu dei, para voltar no exemplo? Seria só algumas despesas deles que estariam no orçamento da Seguridade Social, ou se eu construísse um prédio no INSS, estaria dentro da Seguridade Social. No caso do INSS, tudo estaria na Seguridade Social. Voltando aqui para o slide para você entender. Ó. Se esse órgão e entidade for vinculado diretamente à Seguridade Social, como eu dei o exemplo do INSS, todas as despesas vão estar no orçamento da Seguridade Social. Se esses órgãos não for vinculados diretamente, como é o caso do Ministério do Planejamento, como é o caso da Câmara dos Deputados, qualquer desses outros, maioria dos ministérios, somente as despesas típicas da Seguridade Social vão estar aqui e as demais vão estar no orçamento fiscal.
Bom, prosseguindo aqui, pessoal, que a gente está falando aqui sobre essa parte constitucional da lei orçamentária anual, esse orçamento de investimento das empresas, aqui a gente extrapola um pouquinho a Constituição, por isso que eu deixei para a gente já falar praticamente finalizando o slide, são chamadas também de estatais não dependentes, os estatais independentes. O que você tem que saber o que é uma estatal não dependente? Que ela, nesse momento, que ela não depende financeiramente do Estado, não depende financeiramente do ente público, ela sobrevive sem. Ela é capaz de gerar sua própria receita para pagar as suas despesas, chamadas estatais não dependentes. Elas integram o orçamento de investimentos das empresas. Ah, isso está escrito na Constituição? Não, está escrito, tem essa definição de estatal não dependente, dependente, ela vai estar na lei de responsabilidade fiscal. Mas, às vezes, você tem uma questão que você está lá falando sobre o orçamento da Constituição, ele puxa um pouquinho para esses termos. Para você não perder a questão, eu estou passando aqui para você o que significa. Estatais não dependentes, elas vão estar no orçamento de investimento das empresas, elas não dependem financeiramente diretamente do Estado. As estatais dependentes vão estar nos orçamentos da fiscal e da Seguridade Social. O que é uma estatal dependente, para você tentar entender? Estatal dependente é aquela que depende financeiramente do Estado. Imagina, por exemplo, a Embrapa. A Embrapa ela tem alguma receita, porque ela vende algumas coisas que ela produz, tem receita agropecuária, por exemplo, mas a receita da Embrapa ela não é suficiente para que ela seja mantida. Ela precisa de recursos do governo federal para que seja mantida. Como ela é muito importante, o governo considera que é interessante mantê-la como uma empresa pública. Então, ela precisa ser sustentada pelo governo. Então, você veja que, na prática, ela se assemelha muito a uma fundação, uma autarquia, pelo menos nessa dependência, no que se refere à dependência financeira. Então, como ela tem essa dependência financeira, ela é chamada de estatal dependente. Então, vai para o orçamento fiscal e da Seguridade Social. Se ela for uma estatal não dependente, ela vai estar no orçamento de investimento das empresas. Tá, pessoal? Isso aí é um conceito que está mais na LRF. Se a LRF estiver no seu edital, você vai ver a fundo comigo sobre isso, que é no detalhe cada uma dessas coisas. Mas se não tiver, só tiver a parte constitucional, você está vendo agora o que é suficiente para você fazer uma boa prova. Finalizando agora o slide, um outro dispositivo constitucional, ele diz assim, ó, o orçamento fiscal e o orçamento de investimentos. Veja, nós estamos falando aqui de apenas 2 desses 3 orçamentos, ó, fiscal e investimentos, ó, o 1 e o 2. Não estamos incluindo aqui o orçamento da Seguridade Social. Compatibilizados com o PPA, terão entre as suas funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Então, o orçamento fiscal e o orçamento de investimentos têm entre as suas funções reduzir desigualdades interregionais. Então, se tiver na sua prova falar que o orçamento da Seguridade Social, ou orçamento fiscal e investimentos da Seguridade Social tem entre as suas funções reduzir desigualdades regionais, vai estar errado, porque apenas o orçamento fiscal e o orçamento de investimentos têm essas funções. Então, pessoal, foco nesse slide aqui para vocês. Tem bastante informações. Então, o que está em azul, claro, ou em azul escuro, é o que está escrito na Constituição. É a primeira coisa que você tem que saber. Aqui também está previsto na nossa Constituição Federal. Aqui já é uma explicação que eu trago para vocês, que pode cair na sua prova. E aqui já é um aprofundamento um pouco maior, para você também realmente não perder nenhuma questão de prova. É isso que eu tinha para passar para vocês nesse slide sobre a Lei Orçamentária Anual. Mas não acabou ainda, nós vamos falar dos prazos da Lei Orçamentária Anual. Só que agora, pessoal, ficou fácil. Sabe por quê? Porque os prazos da Lei Orçamentária Anual são os mesmos prazos do Plano Plurianual. Vou até passar um pouquinho mais rápido para você, porque são os mesmos prazos do Plano Plurianual. Envio do Poder Executivo ao Legislativo, 31 de agosto, ou 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. Devolução discutida, aprovada, a lei orçamentária, até 21 de 2 de dezembro, ou até o final da sessão legislativa. Qual a diferença? Lembra que quando a gente falou do PPA, eu colocava sempre aqui, ó, primeiro ano de mandato e devolução primeiro ano de mandato. Isso não ocorre com a lei orçamentária anual, porque ela tem que ser enviada, votada e discutida em todos os anos. Essa é a diferença em relação ao prazo do Plano Plurianual. Prosseguindo. Bom, aqui agora, pessoal, eu vou falar com vocês um princípio constitucional orçamentário chamado princípio da exclusividade. Geralmente a gente estuda dentro dos princípios orçamentários, mas é aquilo que eu falei com vocês. Às vezes cai uma questão segundo a Constituição Federal. Aí tem lá 4 alternativas e você
porque não sabe qual é o princípio da exclusividade que está previsto na Constituição, não consegue fazer a questão ainda porque falta um detalhe. Então, já vou passar para vocês, já vou me adiantar aqui e falar desse dispositivo constitucional que se refere à Lei Orçamentária Anual, mas é chamado também de princípio da exclusividade. Antes da gente ler esse dispositivo, vamos já esquematizá-lo? O que diz o princípio da exclusividade? Ele tem como regra o seguinte: a Lei Orçamentária Anual tem que ser composta por quê? Previsão de receitas e fixação de despesas. Essa é a regra. E exceção, tem exceção, duas: autorização para abertura de créditos suplementares e para autorização para contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária. Não precisa se preocupar tanto agora. Se no seu edital tiver princípios orçamentários, nós vamos ver a fundo o que são os princípios, e muito provavelmente vai ter, porque é muito raro um edital que não tenha esse conteúdo. Tanto esse da nossa aula, como o conteúdo princípios orçamentários. Então, a regra de exclusividade lei orçamentária tem que ter o quê? Previsão de receita. Por que previsão? Porque as receitas são estimadas para o ano seguinte. Não tem como você saber exatamente qual vai ser a receita. É uma previsão. Agora, as receitas não. As despesas não. As despesas são fixadas. São anotadas na lei orçamentária anual quais vão ser as despesas. Se precisar trocar as despesas, temos que recorrer aos mecanismos dos créditos adicionais. Em caráter de exceção, abertura de créditos suplementares, que é uma das espécies de créditos adicionais, que a gente precisa se preocupar agora, e contratação de operações de crédito, inclusive por ARO. Antes da gente ir para o nosso último slide para fechar a aula, vamos ver agora o dispositivo. A gente já sabe a regra geral e sabe a exceção, vamos ver o dispositivo. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e fixação de despesa, ou seja, a Lei Orçamentária Anual conterá os dispositivos relacionados à previsão da receita e fixação de despesa. Não se incluindo na proibição, ou seja, em caráter de exceção, pode ter autorização para abertura de créditos suplementares e para contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. É isso que está no dispositivo. Ah, professor, por que precisa de ter um dispositivo para falar que na LOA tem que ter previsão de receitas e fixação de despesas? Será que precisa disso mesmo? Precisa, pessoal. Antes da Constituição Federal, a gente tinha, dentro da Lei Orçamentária Anual, aproveitando esses prazos que a gente viu aqui agora, tem todo ano, que são prazos rápidos de aprovação da Lei Orçamentária Anual, colocavam temas que não tem nada a ver com o conteúdo da LOA. Então, eles colocavam um tema, por exemplo, de direito penal na LOA, para aproveitar que ele tinha um prazo a ser cumprido, em vez de propor um projeto que muitas vezes poderia ficar anos no Congresso Nacional. Então, um código de ética. Aí ia lá e colocava dentro da Lei Orçamentária Anual. Então, para evitar isso, a Constituição Federal disse que Lei Orçamentária Anual, previsão de receitas e fixação de despesas. Então, vamos prosseguir agora para a gente finalizar o nosso conteúdo. Vou finalizar para vocês, pessoal, com mais 3 dispositivos constitucionais que se referem à Lei Orçamentária Anual. Olha lá, o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado de efeito. O projeto tem que vir com um demonstrativo que vai tratar de quê? Sobre receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, emissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Isso tudo que está falando aqui, decorrente, isenções, até esse final aqui, está relacionado a um termo que a LRF define como renúncia de receita. Então, toda vez que tiver uma renúncia de receita, quando estiver abrindo mão de uma determinada receita, que tem diversas formas, né? Isenções, anistias, a gente não vai definir isso aqui porque a definição não está na Constituição, tem que vir, o projeto da LOA tem que vir acompanhado de um demonstrativo regionalizado desse efeito. De efeito de quê? Desse efeito dessa renúncia de receitas sobre as receitas e sobre as despesas. Outro dispositivo constitucional é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na LOA. Veja aqui que quando a gente falou, por que eu gosto de colocar esse dispositivo aqui? Para a gente não confundir com aquele outro dispositivo que a gente viu lá no PPA. Lembra que a gente viu lá um dispositivo que fala que nenhum investimento que ultrapasse o exercício financeiro poderia ser iniciado sem estar no PPA? E eu falei o seguinte, se um investimento ele não ultrapassar um exercício financeiro, ele poderia estar no PPA? Então, um investimento que não precisa estar no PPA, por exemplo, investimento de fevereiro a novembro. Eu dei até o exemplo lá. Ele precisa estar no PPA? Não precisa, porque não ultrapassou o exercício financeiro. Agora, quando a gente vai falar da lei orçamentária anual, aí não tem conversa. Não tem essa de ser um período curto e o programa, o projeto não está lá, não. Veja só, uma vedação aqui no nosso slide. É vedado o início de programas ou projetos não incluídos na LOA. Aqui não tem conversa. Nesse exemplo que eu dei, esse investimento que vai de fevereiro a novembro, ele precisa estar no PPA?
Não porque não ultrapassa o exercício financeiro, mas ele precisa estar, de qualquer forma, na lei orçamentária anual, porque é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na LOA. E outro dispositivo, que eu já adianto aqui para vocês também, se aparecer na prova, é que é vedada a concessão ou utilização de créditos ilimitados. É proibido a concessão de créditos ilimitados. O que é isso, um crédito ilimitado? Imagina a lei orçamentária anual, a gente sabe que as despesas de saúde são importantes, educação são importantes, colocaria na LOA. Saúde, não tem uma dotação máxima. Pode usar quanto quiser, porque é importante, vamos deixar na LOA para usar quanto for necessário com saúde. Pode fazer isso? Não, porque isso seria uma dotação ilimitada e a Constituição veda a concessão ou utilização de créditos ilimitados, conforme a gente pode ver aqui no nosso dispositivo. Esse artigo 167 ele tem várias vedações em matérias orçamentárias, mas não é o momento de estudarmos ele, não é o momento de estudarmos ele agora. Se tiver no seu edital, você vai ver, vai ter uma aula prontinha falando dele, sobre cada um desses dispositivos no artigo 167 relacionados a isso, mas não é o momento. Por enquanto a gente está focando no PPA, na LDO e na LOA. E com isso, pessoal, eu encerro essa aula com vocês. Deixa o meu Facebook, entrem lá que é interessante, www.facebook.com, todo mundo conhece, /Sérgio Mendes, AFO, né? O meu nome, Sérgio Mendes, mas o nome que geralmente tem na nossa matéria, no mais tradicional, que é a Administração Financeira Orçamentária, que a gente chama de AFO, pode ser direito financeiro, pode ser orçamento público, mas eu escolhi aqui Sérgio Mendes AFO para colocar no nosso Facebook. Lá, pessoal, eu coloco dicas, praticamente assim, diário, todo dia útil eu coloco uma dica, ou coloco uma questão, eu coloco esquemas, faz muita coisa legal, os alunos respondem, é uma maneira de você interagir com outros alunos, acompanhar como é que estava o seu aprendizado, pegar aqueles esquemas e guardar para você e acompanhando e estudando a nossa matéria, e tudo isso gratuitamente dentro lá do meu Facebook, Sérgio Mendes AFO. Então espero você lá também no nosso Facebook. Então assim a gente encerra a nossa aula de hoje, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês e até o nosso próximo encontro.